Estamos de volta com o nosso informativo e já no estúdio conosco estamos recebendo dois convidados super especiais, Marielda Barcelos, educadora, mestre em educação, professora, e o bacharelando em arqueologia, Giovanni Lessa. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Então, muito obrigado pelo convite, para nós estarmos aqui fazendo parte desse momento do Pauta FIPEL. E estamos aí, vamos bater esse papo, vamos dialogar. É isso aí, então estamos aqui para conversar um pouquinho sobre as atividades que a gente faz quanto ativista do movimento social negro na cidade de Pelotas e vamos estar conversando sobre a audiência pública e tudo que a gente possa estar contribuindo aí com o Pauta. Queria aproveitar esse ensejo e falar dessa audiência pública que aconteceu na última sexta-feira, os 83 anos da Frente Negra Pelotense e na imprensa negra também, que estive lá presente, Então, acho que eu vou falar um pouquinho, a Marielda complementa. Na realidade, a Frente Negra Pelotense é uma organização de 1933 que se organizou aqui em Pelotas com várias demandas populares para a população daquela época e a partir de 2012, através de um trabalho da Fernanda Oliveira, a gente começou a pensar em reestruturar um grupo virtual nas redes sociais para que a população negra pudesse estar interagindo e pudesse estar fazendo parte de uma discussão. Com isso, a gente vem fazendo várias atividades, sempre alusivas, tentando resgatar esse nome para que os nossos mais jovens não percam essa referência. E dentro dessas atividades tinha, durante esse ano, a atividade de 83 anos da Frente Negra Pelotense, onde a gente, conversando, isso tudo nas redes virtuais, a gente tirou por homenagear os profissionais de imprensa negra. E aí a gente chega nessa atividade que foi a audiência pública na Câmara de Vereadores. A Marielda pode... Eu penso que é uma data importante, já que também a gente tem o conhecimento de que a Frente Negra ela teve um tempo curto de vida, foi de 1833 até 1837, e esse tempo curto de vida ele se deu em função de toda uma política, do próprio governo do Getúlio que vinha vindo, e aí daqui um pouco todas as instituições, enfim, agremiações com cunho e objetivos parecidos com o da Frente Negra Pelotense, enfim, que na verdade também da Frente Negra Brasileira, acabaram sendo extintas, fechando as suas portas, acabando com as suas atividades, Mas acho muito importante nós termos aqui em Pelotas esse grupo, mesmo que seja um grupo virtual, como a gente chama, porque a gente se comunica através de uma rede social, acho importante porque também nos remete a buscarmos conhecimento e ao mesmo tempo estarmos divulgando esse conhecimento e fazendo esse conhecimento chegar a outras pessoas que a gente sabe que não tem a mesma condição de proximidade com esse conhecimento e com essa história em si, como nós que fizemos parte desse grupo, Então acho super importante. Acho que algo importante também que aconteceu na audiência, foi realmente a gente ter tirado essas homenagens, e assim como tu, Machado, e o próprio Juliano, estiveram presentes, mas a gente está podendo mostrar, que tem sim pessoas que são pessoas negras, e que estão aí fazendo parte da mídia, Pode estarem atrás das câmeras, pode estar atrás apenas do microfone, para aqueles que trabalham só diretamente com as rádios, Mas que essa presença negra a gente tem nesse núcleo de jornalistas que nós temos em Pelotas, Acho que é legal a gente poder destacar também, a presença que foi e belíssima, da Joyce, porque a Joyce Cruz ela nos trouxe uma musicalidade, através de um instrumento que, se a gente for olhar aí de forma mais grosseira ou não tão grosseira, mas com um olhar, de quem nos colonizou, não é um instrumento que deveria estar na mão de uma mulher e de uma mulher negra. Então acho que foi um dos pontos assim que nós tivemos, muito legais, e acho que as falas também, das pessoas que ali tiveram. Eu acho que o próprio
professor, né, o Moncela, que esteve ali, né, contribuiu muito, né, para esse nosso debate. Enfim, eu acho que é uma data que a gente vai estar podendo não só ter potencializado ali no dia 16, mas também, acho que o Giovanni agora depois pode falar um pouquinho com relação ao dia 14, que também é de um outro, né, momento nosso, histórico também, né, aqui de Pelotas, e a gente vai poder estar potencializando isso para o futuro, né. Isso que eu queria falar, né, as datas negras, né, Giovanni? Nós temos algumas datas não são lembradas, né? Isso. Ou tem uma outra conotação, né? A lembrança é de uma outra forma. Na realidade, a Frente Negra, nesses últimos períodos, ela vem se caracterizando por fazer o resgate dessas datas negras importantes em Pelotas, no Estado e no mundo. Então, esse ano, a Frente Negra ela organizou 4 atividades, até o momento 3 atividades, que é o 21 de março, que é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial, que foi a inauguração do Centro Cultural Marrabianta. Depois fizemos o 18 de julho, que foi a data alusiva ao Mandela, que é o Mandela Day, que é uma atividade mundial e que a Frente Negra esteve participando na organização desde o momento. E dia 16 de setembro agora foi em função do aniversário da Frente Negra, mas para resgatar uma outra data que não passa totalmente despercebida, que era o 14 de setembro, que é a data de fundação do primeiro periódico negro que se teve no Brasil. Então, por isso, a gente resolveu mapear, aproximar os profissionais de imprensa, como William, Machado, Maria José, Josiane, Ediane. Assim, a gente conseguiu montar mais ou menos 14 profissionais da imprensa que estavam nessa discussão. A próxima data que a gente vem a trabalhar é agora o 14 de novembro, porque na realidade a gente está num processo agora onde estamos 20 de setembro, alusivo ao povo gaúcho, e parece, e a gente tem visto, que as pessoas terminam fazendo uma alusão aos lanceiros negros no 20 de setembro. E na realidade, a data dos lanceiros negros é 14 de novembro, que é onde se dá o massacre dos lanceiros negros. E um negócio bem próximo daqui de nós, de um ponto de vista assim, para cá onde a gente está. A gente está aproximadamente a 1 quilômetro da onde os primeiros lanceiros negros foram treinados para estarem participando do processo da Revolução Farroupilha, que foi do outro lado do canal São Gonçalo. E para cá eles vieram, combateram, fizeram, sim, contribuíram para que esse momento alusivo ao gaúcho fosse importante, mas morreram muitos. E depois aconteceu o grande massacre, que foi 14 de novembro, em Porongos, em Pinheiro Machado. E nós, ativistas do movimento negro, temos que resgatar essas datas que são as nossas referências. A gente tem que, basicamente, saber da nossa história aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu penso que é legal, assim, quando chega esses momentos, porque são momentos que a gente pode estar podendo ver, né, e perceber por onde circulam as informações, né? Então a gente tem, assim, várias pessoas comemorando, por exemplo, eu vi lá no Parque da Harmonia, né, pessoal numa festa imensa, né? Não vi, eu particularmente não vi, mas pode ter acontecido, nenhuma referência a essa questão voltada aos lanceiros negros, né? Que também não interessaria naquele momento, né? Mas penso que as pessoas acabam passando uma história que é uma história que ao longo do tempo ela vem sendo contada e vem sendo contada também de uma forma errada, né? Porque a gente costuma a trabalhar o 20 de novembro como se ele fosse uma grande festa da vitória, né? E a gente sabe que aqui no 20 de novembro, no 20 de setembro, desculpa, né? No 20 de setembro não foi uma festa da vitória, né? Que o 20 de setembro, inclusive, foi uma grande derrota, né? Em que os farrapos eles foram derrotados pelas tropas imperiais, né? E ao longo da história isso é passado como se tivéssemos que festejar, porque isso é uma longa história. Esse é um ponto. O outro detalhe é essa questão que o Giovanni traz, que é a questão, né, do dia 14 de novembro, porque foi em 14 de novembro que se deu o grande massacre, né? E esse grande massacre também a gente sabe que ele não se deu por acaso. A gente tem o conhecimento de que os negros que estavam aí nessa linha de frente, na verdade, eles não eram os negros de propriedade específica, né, dos grandes coronéis e dos grandes generais e dos charqueadores, né? Eles
eles iam buscar em outros lugares, aliciavam esses negros e de contrapartida eles diziam que esses negros eles teriam sim a sua liberdade, a sua carta de alforria, né? E sabemos que isso tudo foi uma grande armação, né? E que eles acabaram nesse espaço bem próximo aqui de nós, que é ali em Pinheiro Machado, né? Ali em Porongos, tendo, né, as suas vidas, na verdade, perdendo as suas vidas, a grande maioria, né? Alguns que se salvaram, a gente sabe que se salvaram, mas ficaram mutilados, enfim. E essas coisas não são faladas, essas coisas não são contadas. E a gente acaba perpetuando sempre, né, uma ideia de algo que é errado, né, e que, infelizmente, né, nessa nossa história contada, que é uma história a partir do olhar, né, da pessoa branca, colonizadora, enfim, daquela época, com certeza não vão querer que a gente possa ter acesso, ou que outros possam ter acesso ao que realmente a história traz, né? Então eu acho que é importante quando a gente pode ter a possibilidade dessas outras datas, né? Assim como o próprio 14 de maio, né? Que não é por acaso que as pessoas dizem, tem o 13 de maio, vamos, né, festejar porque foi a abolição da escravatura. Não, não foi bem assim. A história não se deu simplesmente porque, né, aquela senhora foi lá, assinou uma carta e disse que a partir daquele momento, daquela data, os negros estariam libertos. E mais, sequer pensaram ou cogitaram, né, no dia seguinte dessas pessoas, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que começar a fazer as reflexões cada vez que a gente pensa em alguma atividade, né, ou em algum outro tipo de movimento que venha trabalhar essas datas, porque eu acho que a gente tem que ter o cuidado de poder levar uma informação mais precisa, né, e da melhor forma correta. E como a gente costuma dizer no próprio movimento negro, que também tem um pouco dessa nossa visão e desse nosso olhar negro, né, porque a nossa história ainda nos falta muito ser contada por nós. E só pra gente finalizar então a nossa entrevista, como vocês enxergam hoje que para essas discussões avançarem, né? Porque a gente sabe que o preconceito ainda existe, né? E ele é presente na sociedade. Como vocês pensam isso junto ao movimento negro hoje? Na realidade, hoje a gente está passando por uma grande transformação de perspectiva de mundo, de visão de mundo. Hoje, através da ciência que se aproxima muito, e nós, negros, temos avançado no setor da educação, estamos lutando e conseguindo se manter dentro das universidades e aí nos mais diversos cursos a gente começa a ter uma outra compreensão de mundo cruzando com o que a gente tem de vivência. E isso nos dá um amadurecimento muito grande para poder fazer as análises das reais conjunturas de movimento negro dentro da sociedade. O debate está sendo feito sim, na realidade, esse grupo virtual da Frente Negra hoje, ele está hoje situado em mais de 5 países no continente africano, tem ativistas do movimento negro hoje da Frente Negra em todo o Brasil que trocam informações e a gente começa a conectar a nossa história junto com os historiadores negros que estão fazendo uma releitura desse processo. E isso tem avançado muito rápido para nós, entendeu? Poderia ser mais rápido, mas tem avançado sim, a ponto de nós aqui em Pelotas já ter organizado a primeira conferência, o primeiro congresso municipal da comunidade negra, foi na Câmara de Vereadores há cerca de 2 anos, foi um sucesso, a Câmara de Vereadores lotada, tiramos várias propostas e analisamos outras propostas que já tinham sido tiradas nas 3 Conapir que o governo federal fez e que a gente trabalha a partir daquele material para avançar para frente. O processo da educação, que era um eixo da Frente Negra de 33 a 37, hoje tem um coletivo de negros educadores que estão, sim, aprimorando esse debate nas séries iniciais e no ensino médio, para que a população negra possa se empoderar. Hoje a gente tem um processo de empoderamento, acho que muito consistente, né, Marialdo? Que a gente começa a dar uma visibilidade e daí faz com que a gente chegue a esse ponto de dizer assim, não, ó, vamos começar a enxergar os nossos profissionais, vamos começar a trabalhar em cima das datas e trazendo para que a gente tem que ter a gente tem que levar para a nossa população negra que está na periferia uma referência e por isso a audiência pública e levando a imprensa negra, porque na realidade, assim como foi relatado pelos próprios jornalistas profissionais que estavam lá, geralmente a gente nunca imagina que um negro vai ser âncora de um programa de TV.
a gente nunca imagina que um negro vai ser âncora de um programa de rádio. E isso aí a gente tem que levar para a nossa juventude, levar para os nossos negros, para que eles possam se empoderar. Então, o empoderamento está se dando, entendeu? A gente vem construindo isso e vem construindo junto com as universidades, entendeu? Aqui mesmo, na UFPEL, a gente tem uma proposta de fazer o primeiro encontro de negros e negras da UFPEL. A gente já apresentou isso para os... Na eleição para reitor, a gente apresentou para todos os candidatos. A gente espera construir isso, porque eu sou aluno da UFPEL e tenho essa necessidade de trabalhar esse tema dentro da UFPEL, assim como a Mariela pode falar um pouco da trajetória dela, que ela trabalha mais com ensino médio, ensino fundamental, e ali é que se desperta o interesse mesmo, porque eu comecei a me descobrir negro na minha trajetória com a minha mãe e na trajetória da minha família de movimento. Eu penso que é importante quando a gente fala de que essas datas são importantes a gente trazer à tona e falar e tentar mostrar também o nosso olhar e a nossa visão negra nesse sentido, né? Eu acho que a educação ainda está muito carente, né, de um trabalho que realmente possa mostrar a potencialidade da população negra, né? A gente diz que tem que trabalhar com a história e cultura. Trabalhar com a história e cultura é também dizer, por exemplo, pegando o exemplo aqui de Pelotas, que não é só passar ali na praça e dizer, olha, esses casarão tiveram mão de obra escrava, né? É também mostrar o quanto de conhecimento, né, essa mão de obra ela também carregava consigo, né? E foi conhecimento que não aprenderam aqui, já trouxeram, né, de África, enfim. Então essas questões são importantes até porque as nossas crianças também, eu acho que tem que começar a serem educadas diferente do que nós somos, né? Nós somos educadas bem dentro desse padrão europeu, né? Muito machista, inclusive, e acho que a gente tem que desconstruir isso, né? A gente tem que mostrar para essas nossas crianças que nós temos uma outra visão de mundo, sim, e que essa outra visão de mundo ela é possível, sim. E que a gente não precisa ter tanto trabalho e montar tantas arquiteturas assim como as pessoas acham que a gente tem que ir, né? É só a gente sair de onde a gente está, por exemplo, e ir para dentro da periferia, a gente já consegue fazer isso, né? Sem tanta estrutura, sem muito dinheiro, né? E a gente consegue trabalhar. Então, acho que isso é fundamental, assim, né? E, rapidamente, uma última coisa, eu penso que é a própria constituição e dos próprios agrupamentos, né? A gente sabe que hoje a gente tem vários grupos dentro do próprio movimento negro, né? E eu penso que está chegada a hora desses grupos eles começarem, sim, a fazer um caminho inverso que já foi feito, que é de sentarem e começarem a dialogar, né? Porque penso que também, se não for assim, as coisas vão acabar se perdendo e a gente também não consegue, de uma certa forma, socializar como a gente gostaria que fosse, né? Então, bom, é isso. Eu agradeço a presença de você aqui no programa, essa maravilhosa aula de história que nós tivemos aqui, né? Que é importante a gente ver os outros pontos de vista. Obrigado pela presença de vocês aqui. Agradecemos e sempre que chamar nós estamos aí. Então, muito obrigada a vocês. Também. E o Em Pauta UFPEL vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar um pouco mais da nossa programação através do facebook.com/empautatv UFPEL. Nos vemos no próximo programa. Até lá!